Nessa questão, o ITA cobra, no fundo, propriedades de logaritmos reais, naturalmente, né? Então, dentro das opções abaixo, qual delas produz um número racional quando dividido por ln de x mais 1 para todo x maior do que 1? Então, como sempre, né, aplicando o método, vamos colocar o foco. O foco é tal que a alternativa que a gente procura, dividida pelo ln de x mais 1, precisa ser um número racional, e essa equação, né, no fundo, vai estar sempre considerada só para x maior do que 1, até mesmo, como a gente vai ver, para poder definir, para ficar bem definidas todas as funções que a gente vai trabalhar, porque a gente vai usar muito o ln de x menos 1, tá bom? Então, eu não começaria com a primeira, porque é um polinômio mais chatinho, mas vamos fazer em ordem. Se vocês prestarem atenção nesse polinômio, vocês vão perceber que os coeficientes são 1, menos 4, mais 6, menos 4 e 1. Portanto, aqui você tem 2, mais 1, 3, mais 1, 4, menos 4 dá 0. Isso significa, em bom português, que se você transformar esse polinômio na equação polinomial igualando a 0, certamente 1 é uma raiz dessa equação. Isso significa que x menos 1 é um polinômio que divide esse polinômio. Se você fizer essa divisão, você vai perceber que o que sobra é exatamente o polinômio de grau 3, que é fatorável nessa forma simples. Então, na verdade, o que o examinador te deu na primeira, na verdade é o ln de x menos 1 à quarta, e por propriedade de logaritmo, isso é 4 vezes ln de x menos 1. Como eu falei, isso está sendo feito onde o logaritmo está definido, aqui na base neperiana, né? Na base E. E, portanto, se essa fosse a resposta correta, essa expressão dividida pelo ln de x mais 1 tinha que ser igual a um número racional. Ou, equivalentemente, o ln de x menos 1 dividido pelo ln de x mais 1 também ia ter que ser um número racional, ia ter que ser constante. Mas esse quociente aqui depende de x e, portanto, não é sempre igual a um valor fixo. Então a gente descarta a alternativa A. Em relação à alternativa B, isso aqui é uma diferença de quadrados, né? X menos 1 que multiplica x mais 1, e, portanto, por propriedade de logaritmo, eu posso fazer o logaritmo, a soma, né, dos logaritmos, a partir do logaritmo do produto. E agora, de novo, avaliando essa alternativa dividida por ln de x mais 1, imaginando que isso seja momentaneamente igual a uma constante racional, fazendo uma álgebra simples, você se pergunta se isso é sempre verdade para todo x maior que 1, e isso é equivalente ao ln de x menos 1 sobre o ln de x mais 1, de novo, ser igual a uma certa constante. E, pelo mesmo argumento que o de cima, isso daqui é uma função que vai depender de x, portanto a resposta é não. Em relação ao terceiro item, perceba que isso é simplesmente x menos 1 tudo ao quadrado, e, portanto, de novo, pela mesma propriedade de logaritmo que a gente usou no primeiro caso, a gente tomba o expoente, então a gente se pergunta se 2 ln de x menos 1 sobre ln de x mais 1 é uma constante racional, que é equivalente a nos perguntar novamente se esse quociente é uma constante. E a resposta é não. A alternativa D, delta, a gente fica com x menos 1 elevado a meio, portanto meio que multiplica ln de x menos 1, e se a gente de novo impuser que isso daqui momentaneamente possa ser igual a uma constante racional, isso significaria que esse quociente que depende de x precisaria sempre ser igual a uma constante, e pelas mesmas razões dos anteriores, isso não acontece. E, cá entre nós, se eu estivesse fazendo a prova, eu colocaria a questão eco como a correta, a alternativa eco, e iria para a próxima questão. O fato é que se você durante a prova resolveu se assegurar de que a alternativa Ernesto tivesse correta, você teria problemas. Por quê? Porque isso aqui é fatorável nessa forma, né? X menos 1 que multiplica x ao quadrado mais x mais 1. Isso aqui eu simplesmente reproduzi. Estou usando uma propriedade de logaritmos, né? A diferença de logaritmos é o logaritmo do quociente, assumindo, claro, que o logaritmo esteja definido aqui. E se você impuser que isso dividido por ln de x mais 1 é igual a uma constante e começar a manipular, provavelmente você não vai chegar em lugar algum, tá bom?
e, infelizmente, isso significa que não deve haver uma constante racional que faça isso, e, portanto, essa questão provavelmente deve ter sido anulada. Durante a prova, eu acho que é difícil você notar isso, mas se você imaginasse que, na verdade, a pergunta do examinador tivesse com uma soma ao invés de uma diferença, uma adição ao invés de uma subtração, então a fatoração seria com mais aqui e seria exatamente com o menos aqui que conversaria com o denominador. Portanto, a gente poderia simplificar, digamos, essa fração e ficaria com ln de x mais 1. E agora, puxa vida, o ln de x mais 1 dividido por ln de x mais 1 dá 1, ou seja, um número inteiro e, portanto, racional. E nesse caso, se aqui fosse mais ao invés de menos, essa seria a alternativa correta. O que me faz crer é que talvez a banca tenha tido a infelicidade de digitar um sinal errado e, na minha opinião, precisou invalidar essa questão.